Queridos, hoje a gente vai colocar mais um capítulo nesse papo que a gente está tendo aqui em junho, seguindo a Jesus no trabalho. E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo num texto que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 7. Eclesiastes 4, 7. Eclesiastes 4, 7. Nós vamos ler só 2 versículos, 7 e 8, que dizem assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer se perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Vamos voltar aí um pouquinho antes do final do versículo, quando ele diz assim, vamos ler todos juntos? Ele sequer se perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? É um trabalho por demais ingrato. Jesus, a gente pede que nessa hora a sabedoria da Tua palavra possa iluminar não apenas a nossa mente, mas também o nosso coração, nos dando discernimento profundo a respeito de como nós temos nos relacionado com o nosso trabalho. Nós sabemos, Jesus, da função maravilhosa, do dom, da dádiva que o trabalho tem, ocupa esse lugar especial na nossa vida. Nós agradecemos mesmo pelo nosso trabalho, mas pedimos, Jesus, que o Teu Espírito possa aparar as arestas na nossa relação com o nosso trabalho, de tal maneira que ele possa ser sempre, em primeiro lugar, para você, com você e por meio de você. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma música, eu já citei ela algumas vezes aqui, já citei essa canção algumas vezes nas nossas reflexões, mas toda vez que eu ouço essa música na rádio, toda vez que eu vejo um clipe baseado nessa música, ela me alcança de alguma maneira. E é a mesma música, né? Num trecho ela diz assim: eu devia ter amado mais, devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. O que me chama a atenção toda vez que eu ouço o Epitáfio é que os Titãs eles conseguiram colocar nessa música, no teor da letra dela e no título dela, uma mensagem muito ambígua e muito ambivalente. Porque nós sabemos que epitáfio é aquilo que um homem coloca, ou que a sua família coloca, aqueles que sobrevivem a ele colocam na sua lápide. É aquilo que está escrito no seu túmulo. E é tão irônico que essa música ela fala sobre diversos arrependimentos, diversas mudanças que esse cara que está cantando faria na sua vida, e é uma pena que seja um epitáfio. É uma pena que seja tarde demais para mudar alguma coisa. É uma pena que os mortos não mudam nada do seu comportamento. Eles não mudam as suas escolhas. Eu acho que essa música pinta uma imagem na minha cabeça. Imagina você num quarto, rodeado de aparelhos, apitando incessantemente. Vários deles te mantendo ali vivo, o máximo que eles conseguem. Sua família ao seu redor. São os seus últimos minutos de vida, são os seus últimos segundos de vida. Você ali olhando para os seus filhos, olhando para o seu cônjuge, olhando para os seus netos. Você vira para toda aquela família que está ali ao seu lado, segurando a sua mão naquele passamento, e você diz a eles: gente, eu tenho um arrependimento muito grande na vida. Eu devia ter trabalhado mais.
Eu devia ter ficado mais tempo no trabalho, devia ter chegado mais tarde em casa, devia ter passado menos tempo com vocês e mais tempo com o meu chefe. Eu me arrependo tanto, gente. Se eu pudesse voltar e gastar mais a minha vida no meu trabalho. Eu sei que algumas pessoas estão rindo aqui porque isso é absolutamente surreal. E ninguém se imagina dizendo isso para sua esposa no último dia. Amor, eu queria ter passado menos tempo com você, mais tempo enterrado no meu trabalho. Ninguém diria isso. Nós gostaríamos, talvez, de dizer, nós provavelmente vamos dizer ao contrário. Para todos aqueles que acham que, ainda em vida, estão trabalhando pouco, o texto bíblico de hoje não é o mais adequado. Vá para Eclesiastes 6,6, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprenda com os seus caminhos, e seja sábio. Então esse texto não é para você, que acha que está trabalhando pouco, e que não está se engajando o suficiente para a glória de Deus no seu trabalho. Mas esse texto é para você, que talvez chegue no último instante de vida e diga como o sábio de Epitáfio devia ter trabalhado menos. O livro de Eclesiastes é com certeza um dos livros mais impressionantes da Bíblia. E todo mundo que está começando a ler a Bíblia, eu digo claramente, em alto e bom som, com letras garrafais, não comece por Eclesiastes, pelo amor de Deus, porque isso vai gerar tanto gabinete, vai gerar tanta pergunta que, pelo amor de Deus, não comece por Eclesiastes. Porque Eclesiastes, ele é um livro de sabedoria, mas ele é um livro de sabedoria que apresenta um contraponto, um balanço com o livro de Provérbios. Então, no livro de Provérbios, a vida é muito bem esquadrinhada e tudo funciona. O sábio de Provérbios diz assim: faça isso e você colherá aquilo, plante isso e colhe aquilo, faça isso e tenha aquilo como resultado. Mas o livro de Eclesiastes, ele explora o mesmo lugar, o lugar de sabedoria bíblica, mas com uma perspectiva diferente, porque Eclesiastes traz todos aqueles temas que não cabem em Provérbios, como, por exemplo, o absurdo. E Eclesiastes, ele dedica toda a porção do capítulo 4 até o capítulo 10 para dizer assim: vi um rei sábio morrer e deitar no solo com o tolo. Vi um homem que buscou a sabedoria e se tornou sábio. Ele morreu e foi enterrado do mesmo jeito que o tolo. E ele começa a pintar uma série de cenas que não cabem na sabedoria convencional de Provérbios, mas que são importantes. E principalmente quando Eclesiastes lança mão de um tema, que é o tema talvez mais incômodo para nós em Eclesiastes, que é a morte. Então Eclesiastes fala das coisas absurdas da vida, fala do tédio da vida, fala da repetitividade absurda e sem sentido da vida, ele fala das coisas que não funcionam, fala das coisas que não deram certo, fala de morte, e por fim, ele, lá no capítulo 12, tem uma mensagem final que amarra tudo isso. Mas até você chegar no capítulo 12, talvez você já tenha entrado em surto paranoico, como eu muitas vezes entrei lendo Eclesiastes. Uma vez eu fiz uma série de 7 sermões em Eclesiastes. Nossa, a igreja de Itajubá ficou feliz, rapaz. Quando eu acabei, né? Quando foi o último sermão, a igreja ficou feliz. Falou assim: pastor, nunca mais Eclesiastes, por favor. O tempo todo que o senhor ficar aqui. Porque Eclesiastes nos confronta com as coisas difíceis da vida. Nos confronta com as coisas absurdas da vida. Esse livro, ele tem no hebraico o título Coelê, que quer dizer pregador, ensinador, aquele que se coloca diante de uma assembleia como eu, e começa a tocar, a provocar alguns temas. E do capítulo 4 até o capítulo 10, ele provoca muitos temas. Muitos temas. Mas uma das cenas mais chocantes, uma das cenas mais assim, que nos deixam angustiados, é quando ele começa a dizer, ele usa o refrão, para dizer, mais uma cena do absurdo debaixo do sol. Ele diz assim: existe mais um absurdo debaixo do sol. 2 pontos. E ele começa a descrever um homem. Esse cara, ele trabalha sem parar. Ele não tem família, ele não tem filhos, ele não se casou. E aí o texto deixa, ele solta, ele insinua que por causa do trabalho, ele não tem família anterior a quem cuidar, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ele não tem família posterior a quem cuidar, seus filhos, sua esposa. Mas ele trabalha sem parar. O Eugene Peterson traduz assim: ele trabalha como um louco. E nesse curso do seu trabalho,
ele não encontra satisfação, ele não encontra alegria, ele está sempre insatisfeito, ele está sempre vazio, ele continua buscando alguma coisa continuamente no seu trabalho, e além disso, ele não consegue curtir aquilo que ele alcançou com o seu trabalho. E quando eu estava lendo Eclesiastes, eu falei, rapaz, mas a vida é isso mesmo, né? A vida é isso mesmo. Você se mata de trabalhar, compra uma casinha, bota uma piscininha lá, né, uma churrasqueirinha e tal, mas pode ser que você seja traído, picado pelo bichinho do trabalho. E quem é que vai nadar na sua piscina? Seu cunhado. Hã? Você no feriado, trabalhando, seu cunhado lá nadando na sua piscina, fazendo churrasco na sua churrasqueira, chamando os amigos dele para curtir sua televisão de plasma, 4K, 8K, sei lá quantos caras tem essa televisão. É engraçado porque a gente vê essa cena, a gente vê pessoas que de fato se encaixam direitinho nesse retrato de Eclesiastes. E ele descreve algumas coisas, né? É um cara que trabalha muito, é um cara que não constitui família, é um cara que é solitário, é um cara que é insatisfeito. Olha só que cena. O pensador, ele reflete aqui nesse lugar sobre como o trabalho pode se tornar um fardo existencial pesadíssimo. E como nós podemos destruir a nossa vida quando nós não temos uma relação adequada com o nosso trabalho. Isso talvez seja efeito do fato de que quando nós demos as costas para o eterno, lá no começo, quando nós nos desligamos dele, nós ainda assim continuamos buscando algo que desse sentido à nossa vida. E por isso, porque nós demos as costas ao verdadeiro Deus, nós passamos a fazer todos os dias, como disse David Powlison, todos os dias o nosso coração fabrica falsos deuses. E eles são vários. O amor romântico, o dinheiro, o prazer, o sucesso, a fama, e com certeza entre esses ídolos, entre esses falsos deuses, está o trabalho. E o que é um ídolo? Às vezes a gente tem essa ideia de que um ídolo é, né, aquela imagem esculpida, aquela coisa icônica ali. Não é bem assim. Na verdade, a idolatria se instala em todo o coração, quando nós esperamos que algo nos dê sentido, segurança, valor próprio, nos faça sentir amados, nos dê um senso de valor, de valia, nos dê sentido, alegria. Quando nós buscamos todas essas coisas em algo ou em alguém e não em Deus, o nosso coração se comprometeu com a idolatria. Há 3 sinais de que um ídolo habita o nosso coração. Quando nós devotamos a alguém ou alguma coisa, 3 coisas. Primeira, servir. Segunda, amar. Terceira, obedecer. Quando nós servimos, amamos e obedecemos algo mais do que a Deus, nosso coração está comprometido com a idolatria. Vinod Ramachandra, que é um teólogo indiano, escreve num livro muito bacana dele, ele escreve assim: nós vivemos numa era devotada a essa frenética e devastadora idolatria do trabalho. Nós vivemos numa era devotada, é uma devoção a esta frenética e destruidora idolatria do trabalho. E como nós sabemos, quais são os sintomas de que a nossa sociedade como um todo, ela vive uma idolatria do trabalho? O primeiro sinal é o seguinte: o vício em trabalho é o único vício sancionado e elogiado da nossa sociedade. Diga que um cara é viciado em álcool, isso é feio. Diga que alguém é viciado em sexo, isso é feio. Diga que alguém é viciado em tecnologia, isso é feio. Mas se alguém é viciado em trabalho, logo essa pessoa se torna um modelo comportamental para toda a sociedade. Porque nós gostamos de iconizar as pessoas que se matam, literalmente, trabalhando, como se isso fosse uma virtude canônica. Uma virtude a ponto de torná-lo santo. Nossa, você conhece fulano de tal? Fulano de tal se mata de trabalhar. Você já reparou que o vício em trabalho é o único vício que nós, como igreja, não corrigimos, nós não disciplinamos. Nós muitas vezes elogiamos as pessoas que são viciadas em trabalho como se aquilo fosse uma virtude que as fizesse santas. Mas nós nos esquecemos de que por trás de todo vício existe sempre destruição.
E que todo mundo que é viciado em trabalho tira o tempo que era devido do cônjuge, dos filhos, da saúde, de si mesmo, de Deus, da igreja, de uma série de realidades da sua vida e devota a esse ídolo, sacrifica aos seus pés. Nós temos que saber que atrás de todo viciado em trabalho há uma família destruída, assim como atrás do viciado em álcool. Nós temos que saber que atrás de todo viciado em trabalho há um casamento em ruínas, assim como há do viciado em sexo. Nós temos que saber que o vício, ele é sempre destruidor para aquele que o porta e para aqueles que estão ao seu redor. O segundo sinal de que nós vivemos numa sociedade que idolatra o trabalho é a exaustão. Se você pega alguns recortes históricos da década de 20, da década de 30, o que aquele pessoal acreditava? Acreditava que a gente ia chegar num momento em que haveriam tantas máquinas para trabalhar conosco e por nós, que o ser humano trabalharia menos, teria uma carga de trabalho de 20 horas semanais e poderia viver melhor. Não é isso que aconteceu. Se você for reparar, hoje tem uma máquina que faz muitas partes do que um trabalhador faria no passado. O computador, por exemplo, ele faz operações, cara, assim a gente nem se dá conta, nem de como o nosso computador facilita o nosso trabalho, de como o nosso smartphone facilita o nosso trabalho. Mas a carga horária de trabalho no Ocidente não tem diminuído. E em alguns lugares do Oriente é ainda pior. Por exemplo, há uma expressão no Japão para pessoas que literalmente morrem de estafa, morrem de exaustão, que é karoshi. Karoshi é quando a pessoa ela entra num estado, do corpo dela está tão debilitado, que ela entra de fato num quadro deprimido que a leva à morte. Karoshi, morrer de trabalhar. Mas na cultura japonesa, morrer de karoshi pode ser uma coisa honrada e nobre. Pode ser uma coisa muito boa e positiva, um exemplo de que aquela sociedade está comprometida com o trabalho. Uma coisa que você tem ouvido, talvez aqui do púlpito, é a questão da síndrome de burnout. Burnout, queimar até o fim, é uma síndrome que está relacionada ao trabalho, é depressiva e que aparece em pessoas que cuidam de pessoas. Então, entre médicos, enfermeiros, professores, psicólogos, pastores, a síndrome de burnout é quando você se doa a ponto de estar completamente exaurido, estar completamente obliterado no exercício daquela profissão. O terceiro sinal de que nós vivemos em uma sociedade idólatra, com certeza, é a erosão dos limites. Imagine que você é um agricultor de 50 anos atrás. Você chegou às 5 horas da manhã no trabalho, ordenhou a sua vaca, cortou o capinho, colocou no coxo, a vaca comeu, você tirou o leite de novo, bateu 4 horas da tarde, você vai para casa, o seu trabalho acabou. O seu trabalho acabou. Imagine uma vaca batendo na porta da sua casa 8 horas da noite, pedindo para ser ordenhada. Isso absolutamente não existia. Mas é justamente isso que acontece quando você está em casa 8 horas da noite agora e chega um WhatsApp da onde? Do trabalho. 10 horas da noite, um WhatsApp da onde? Do trabalho. Porque o nosso celular não permite que a gente se desconecte emocionalmente do trabalho. Ou seja, você não está no ambiente físico de trabalho, você está em casa, mas a sua mente, a sua preocupação está lá conectada com o trabalho, 24 horas por dia. E quais são os resultados disso tudo que a gente está dizendo aqui? Em primeiro lugar, com certeza, o esvaziamento das relações. Gente, eu fico chocado quando muitos cônjuges chegam no meu gabinete e eles dão a entender que eles absolutamente não sabem do que está acontecendo na vida da esposa, na vida do marido. Eles não sabem. Eles não sabem porque nenhum relacionamento se sustenta sem tempo de qualidade. E a primeira coisa que o trabalho rouba de nós é o tempo qualitativo com as pessoas, com a família, com os filhos e com o cônjuge. A primeira coisa que morre é o diálogo. Porque, note, se você chega em casa 11 horas, depois de ter cruzado a ponte, ter voltado e respondendo o WhatsApp no caminho, você chega tão estourado em casa que considerar ter uma conversa com o seu cônjuge que tenha mais sentido do que está calor, está quente, choveu, faz sol, é pesado demais emocionalmente para você manter. Não é verdade? É pesado demais. Então, o esvaziamento das relações, especialmente as familiares. Em segundo lugar, a perda da saúde física e emocional. A perda da saúde física e emocional. Em terceiro lugar, a perda de si mesmo. Alguns de nós estão numa correria, num ativismo, num compromisso de 24 horas com o seu trabalho tão grande que eles não têm tempo para parar e olhar no espelho e fazer algumas perguntas do tipo assim, cara, como é que você está?
Você está bem? Você está vivo? E quando nós perdemos a nós mesmos, nós já não sabemos o que se passa dentro de nós. E isso é a coisa mais bizarra que eu considero na nossa sociedade. Eu admiro o trabalho de profissionais de aconselhamento, como psicólogos, como pastores que tomam tempo para ver suas ovelhas, porque nós temos uma função essencial na sociedade de hoje. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se ouvir. Elas estão perdidas dentro de si mesmas e elas precisam de alguém que as tome pela mão e as ajude a reencontrar o seu próprio eu. E isso é a coisa mais insana que existe. Nós não perdemos só o limite do trabalho, nós perdemos a nós mesmos numa rotina tão massacrante que se eu chegar a perguntar assim, cara, como é que você está? Muitas pessoas não vão saber dizer como estão. E isso é absolutamente chocante. Porque no dia em que você perder a si mesmo, você perderá, com certeza, a Deus. Porque se você não consegue estar presente para você, você não consegue estar presente para o Deus que criou você. Ah, disso eu tenho certeza. Pessoas que não estão presentes para si, não oram. Ou oram orações feitas de isopor. Deus, muito obrigado. Deus, por favor. Deus, muito obrigado. Deus, por favor. Deus, muito obrigado. Deus, por favor. Continua na linha de produção aí das bênçãos, Deus. Deus, muito obrigado. Deus, por favor. Não existe nada de pessoal nessa oração. Não existe nada de íntimo. Não existe nada de profundo nessa oração. Pessoas que perdem a si mesmas perdem a Deus. E se perdem de Deus no meio desse caminho. Talvez por isso Lucas tenha nos contado a história de Marta e Maria. Marta, que estava trabalhando para Jesus, estava servindo a Jesus, só se esqueceu de que Jesus era Jesus quando vem com o dedo em riste, dizendo e acusando e repreendendo Jesus como se ela fosse um criado dele. Talvez muitas vezes a gente se encontre assim. No hinduísmo, existe um antiquíssimo ritual no qual o Deus Krishna, a divindade Krishna, uma das 2 milhões de divindades do hinduísmo, uma imagem enorme, colossal desse Deus, é colocada num carro que se parece com os nossos carros de escola de samba aqui no Brasil, uma plataforma que tem rodas e ela é empurrada pelos sacerdotes de Krishna. E à medida em que essa imagem enorme, nessa imensa carruagem, sai do seu templo, do templo de Krishna, numa peregrinação até esse ponto chamado Orissa, muitos súditos se jogam diante daquele carro, pedindo as bênçãos do Deus Krishna. Esse carro, que se chama Jamanta, ou do inglês Juggernaut, ele passa por cima de muitos desses adoradores, e ali eles são esmagados e perdem a sua vida. Vinod Ramachandra usa essa imagem de alguém que foi esmagado, atropelado por uma divindade, por um ídolo no seu caminho, para se referir à destruição que a idolatria causa na nossa vida. Em especial a idolatria do trabalho. Eu preguei nesse texto muitas vezes, eu confesso, muitas vezes. É um dos meus textos de pregar em casamento. Então eu prego muitas vezes nesse texto. Já preguei mais de 15 vezes nesse texto. E foi só agora, quando eu estava preparando essa mensagem para conversar com vocês, que eu peguei uma coisa desse texto que eu nunca vi. Porque o Eclesiastes, ele é um pensador tão, digamos assim, ele é um retórico de uma habilidade tão impressionante, que ele colocou a solução do problema no contexto do texto e a gente passa pela solução e não a encontra. Eu não sei se você percebeu, mas ele coloca a resposta para a problemática que ele está levantando no meio do texto, mas a gente passa do lado e não percebe. Porque se você voltar no texto, a Bíblia diz assim, ele era solitário, ele trabalhava sem parar, ele era insatisfeito, e ele diz, ele sequer se perguntava, para quem trabalho e por que eu nego a mim mesmo os bens da vida, por que eu não me divirto? Note, o que Eclesiastes está dizendo é que ele, o cara que está naquela situação, ele não conseguia parar para fazer uma pergunta para si mesmo. E falando isso, ele está dando o caminho para a gente sair da idolatria do trabalho. Ele está dizendo que o único jeito é quando você para e faz as perguntas difíceis.
O que eu descobri no gabinete durante esses anos todos é que muitas pessoas que se envolvem com a idolatria do trabalho, elas estão fugindo de alguma coisa. Estão fugindo, às vezes, do cônjuge. Porque é melhor ficar no trabalho, onde ele se sente um chefe competente, do que chegar em casa e confrontar a incompetência da sua atuação como cônjuge. É muito melhor ficar em casa, onde eu tenho um posto como uma pessoa, uma mulher de sucesso e de status, do que chegar em casa e ser confrontada com a incompetência da sua atuação como esposa. Então, muitas pessoas, elas ficam no trabalho, porque elas são alguém que elas não são e não desejam ser dentro dos seus lares. Eles estão fugindo das perguntas difíceis. Mas o Eclesiastes diz que é justamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa parar e perguntar: para quem estou trabalhando tanto? E por que estou me matando nesse processo de trabalhar? Por quê? Por quê? Eu não poderia deixar de citar, para o deleite de todos aqueles que estão comigo nessa comunidade há algum tempo, o teólogo querido chamado Tim Keller. Ele diz que o que realmente é crucial da gente entender não é só a nossa relação com o nosso trabalho, mas entender aquilo que ele chama de o trabalho por trás do trabalho. O que é o trabalho por trás do trabalho? São aquelas coisas que nos conduzem a ter uma relação desequilibrada, maníaca com o nosso trabalho. Uma jovem médica cristã, entrevistada num dos seus livros, doutora Anne, ela diz o seguinte: para muitos de nós, ser produtivo e fazer alguma coisa se transforma em uma tentativa de redenção. Ou seja, por meio do trabalho, buscamos construir nosso senso de valor próprio, nossa segurança e nosso significado. É uma tentativa de redimir a si mesmo. Então, o trabalho que está por trás do trabalho é essa busca por sentido, por realização, por autoestima, por identidade, essa busca por um propósito na vida, para encher o nosso vazio por meio do trabalho. Então, nós temos que parar e nos perguntar: por que tenho trabalhado tanto? Para quem tenho trabalhado tanto? A primeira resposta ela é universal e abrange todos nós. Nós temos trabalhado tanto porque nós nos esquecemos de que fomos criados para trabalhar para a glória de Deus. Quando nós nos esquecemos de que o nosso trabalho é para a glória de Deus, de que esse é o nosso alvo final, então nós passamos a trabalhar para a nossa própria glória. E isso desequilibra a nossa relação com o trabalho. Mas as outras respostas estão num nível mais pessoal, menos universal, menos genérica. E eu vou elaborar algumas respostas aqui para a gente poder caminhar para o final. Então, por que nós trabalhamos tanto? E por que nós não descansamos? Talvez, porque eu tenho um complexo de inferioridade enorme, devido a problemas da minha infância, e assim meu trabalho me dá um senso de valor próprio. Talvez porque eu sinta um vazio de identidade, uma identidade que a minha família nunca conseguiu me dar. Uma identidade que nunca foi afirmada pelos meus pais, mas o meu trabalho me dá esse senso de identidade, me dá esse senso de que eu sou aquilo que eu faço e, portanto, de que eu sou alguém. Talvez o meu trabalho me dê esse senso de segurança por meio do meu dinheiro e das minhas realizações que não haviam numa infância pobre, onde tudo faltava. Eu vim de uma família pobre em que tudo faltava, mas o trabalho me dá esse controle, porque o meu trabalho coloca uma renda no meu lar e eu trabalho e me esforço para nunca voltar para aquele quadro de necessidade e de carestia. Talvez eu trabalhe para provar para os meus pais, para minha família e para os meus amigos que, apesar deles me verem como um João Ninguém, eu sou alguém, porque eu venci por meio do meu trabalho. Talvez eu trabalho tanto, porque se eu subir na vida e tiver dinheiro, todos os problemas serão resolvidos. Todos os problemas serão resolvidos. Se eu tiver dinheiro, todos os problemas serão resolvidos. É isso que nós somos ensinados desde meninos. Eu trabalho tanto porque se eu for bem-sucedido no meu trabalho, eu posso adquirir status e fama, então eu vou saber que eu cheguei lá, que eu venci na vida e me tornei alguém. A resposta do pensador
para todas essas questões íntimas é de que tudo isso é absolutamente ilusório. E isso escapa no fato de que esse cara que trabalhou tanto e é apontado no texto como um cara super rico, ele nunca encontrou o quê? Satisfação. Porque quando nós tentamos preencher o vazio existencial com trabalho, com sucesso, com fama, esse buraco que está aqui nunca enche. Eu te digo, você está perseguindo lá aquela sua promoção no trabalho. Glória a Deus, eu torço por você. E você acha que quando você chegar naquele lugar, você vai falar, sim, descansa minha alma, agora, relaxa, nada na piscina, faz um churrasco com os amigos. Mas eu te digo, essa satisfação vai durar uma semana. E na próxima semana você vai começar a olhar de novo para o topo e vislumbrar aonde que eu posso chegar agora. Como nós podemos sair dessa roda de absurdos? Como é que nós podemos sair dessa pintura absurda de idolatria do trabalho? Eu vou dizer duas coisas. Em primeiro lugar, aprender a focar no trabalho de Jesus e não no nosso trabalho. O que eu quero dizer? Nós temos que tomar o evangelho que nós dizemos que cremos e aplicar no nosso coração quando se diz respeito ao trabalho. Nós temos que focar no trabalho de Jesus e não no nosso trabalho. É o trabalho de Jesus que importa. Quando João descreve a morte de Jesus, ele diz que Jesus, na cruz, disse uma coisa, sua última frase, uma coisa que só João diz, ninguém diz. Que Jesus na cruz bradou dizendo, tetelestai, que nós traduzimos como está consumado. O que é tetelestai? Era uma expressão grega, quando dois compradores celebravam um pacto, quando duas pessoas celebravam uma aliança, tetelestai está firmado, ou quando alguém terminava um trabalho que ele havia sido contratado para terminar. Então, o que significa tetelestai? É Jesus dizendo, o meu trabalho se encerra aqui. O meu trabalho está pronto, eu entrego a minha obra final. Eu entrego a mim mesmo como meu último trabalho em vida e agora em morte. Nós cremos que somos salvos por causa do trabalho terminado de Jesus na cruz do Calvário. Ele não deixou o seu trabalho pela metade. Ele foi até o fim. Ele completou o seu trabalho com perfeição esmerada. E esse trabalho é o evangelho da graça que salva a mim e a você, porque nós somos salvos pelo trabalho dele. É o trabalho dele que importa. Nós temos buscado identidade no nosso trabalho, mas o nosso trabalho não pode fazer nada por nós. É o trabalho de Jesus que te dá uma identidade de filho e de filha de Deus. Então nós temos que aprender a enfocar o trabalho dele, é o trabalho dele que importa. É o trabalho dele em primeiro lugar, por meio do evangelho. E quando nós enfocamos no trabalho de Jesus e não no nosso trabalho, nós nos lembramos daquilo que Paulo escreveu aos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim, assim, irmãos, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É quando o seu trabalho deixa de ser aquele lugar em que você prova a si mesmo e glorifica a si mesmo, para ser o lugar em que você glorifica o Deus que te salvou trabalhando no seu lugar na cruz do Calvário. É quando você e eu nos lembramos para quem nós trabalhamos. Note, meu irmão, se Deus é o seu patrão, se Deus é o meu patrão, se Ele é para quem nós trabalhamos em última instância, você acha que Deus quer que você se mate trabalhando? Você acha que Ele, como um pai misericordioso, Ele daria um trabalho para você que extenuaria e destruiria a sua vida? Meus irmãos, com certeza, se nós estamos trabalhando assim, nosso patrão não é Deus não, é o diabo. Ele é que veio para matar, roubar e destruir. Se o nosso trabalho tem arrancado nossa alegria, tem destruído nossa vida, tem solapado nossa saúde, tem destruído nosso casamento, tem esmigalhado nossa família, meus irmãos, se o nosso trabalho tem feito tudo isso, então o nosso patrão só pode ser o próprio demônio. Porque com certeza Deus não é.
Com certeza. Ele veio para roubar, matar e destruir. O que eu quero dizer com isso, a ponto de te chocar, é o seguinte: para quem é o seu trabalho? Quando você acorda na segunda-feira, para quem você entrega no final do dia como uma libação viva esse trabalho? Porque eu tenho certeza que se o nosso trabalho for para o Senhor, esse trabalho não será para prejuízo nosso. Não será, não será. Não quero dizer que o seu trabalho vai ser uma maravilha todo dia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Eu amo o que eu faço. Eu nunca me imaginei pastor, nunca me pensei pastor, mas eu amo absolutamente o que eu faço. E, no entanto, muitos dias eu me sinto absolutamente derrotado, frustrado, fracassado no meu ministério. E isso é importante da gente verbalizar aqui. O que eu quero dizer: nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O nosso trabalho pode, muitas vezes, sim, quebrar nossa alma. A gente pode passar por momentos em que a gente se sente a pessoa errada, na hora errada, fazendo a coisa errada, em que a gente tem dúvidas vocacionais, em que a gente pensa uma série de coisas, em que a gente se sente a pior profissional do mundo naquilo que a gente faz. Tem desses dias. Mas nesses dias a gente tem que encontrar um descanso que só o Evangelho dá. Um descanso que só o Evangelho dá. Quando o autor de Hebreus descreve uma das suas cenas, no capítulo 4, ele começa a dizer, a lembrar do período em que Moisés, por meio de Moisés, Deus tirou o povo de uma situação de escravidão, onde eles trabalhavam de forma desumana, e os levou para uma terra prometida que mana leite e mel. Por meio dessa promessa, Deus prometeu para aquele povo, que foi uma geração de escravos, Deus prometeu o quê? Descanso. O que você acha que um escravo mais quer na vida? Um cara que trabalha todos os dias sem parar. O que um escravo mais quer na vida? Liberdade do Egito e depois descanso. Descanso. E a beleza do texto de Hebreus é que ele diz o seguinte: Moisés conduziu aquele povo para uma terra, um espaço de terra mesmo, um espaço geográfico. Mas essa terra era só um símbolo. Essa terra era só um símbolo transitório, um símbolo provisório de algo que é muito mais profundo, porque o nosso verdadeiro Moisés é Jesus Cristo. É Ele que nos tira desse lugar de escravidão, é Ele que nos tira das nossas cadeias de idolatria, é Ele que quebra os grilhões que nos prendem, e Ele nos leva para um lugar de descanso nele. Sabe por quê? Porque quando o Evangelho cair nos solos mais profundos do seu coração, você vai descobrir, como eu estou descobrindo, como todos nós estamos descobrindo, que não existe chegar lá, que não existe se tornar alguém, não existe esse negócio de ser alguém. Tudo o que você precisava ser, você já é por meio de Cristo Jesus. Tudo o que você precisava alcançar, você já alcançou por meio de Jesus. E tudo o que você sempre quis e sonhou, já te foi dado em Jesus Cristo, o seu Salvador, o seu amado, o seu noivo, o seu Redentor. Se você olhar bem agora para a cruz do Calvário, você vai descobrir que ninguém pode ter um sucesso maior do que o seu. De que ninguém pode ter uma carreira mais brilhante do que a sua. De que ninguém pode ser melhor do que você. Porque quando o Pai olha para você, Ele vê o próprio Jesus Cristo. Ele vê Jesus vivendo em você, respirando em você. Então você já chegou, meu irmão. Você já chegou onde você queria. Você pode descansar agora. Descansar no Evangelho. Vamos orar todos juntos? Jesus Cristo, querido, amado da nossa alma, em quem nós encontramos refrigério, em quem nós encontramos descanso. Nós agradecemos, Jesus, de fato, pela sua presença na nossa vida.
E porque todas as áreas da nossa vida, nós queremos que sejam para a sua glória. Jesus, eu oro mesmo, junto com cada irmão dessa comunidade, para quem o trabalho tem sido fonte de sofrimento, de tristeza, para quem o trabalho tem sido uma fonte, Jesus, de angústia. Jesus, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Renova a nossa alegria, renova o nosso senso de propósito, renova tudo isso, ancorando o nosso senso de identidade no Evangelho. Nos ajuda, Jesus, nós precisamos de você, porque sem você o nosso próprio trabalho, que deveria ser para o nosso bem, para o bem da criação, ele mesmo se torna um fardo pesado de carregar. Ele mesmo se torna, Jesus, um elemento que nos massacra, nos oprime. Jesus, nós não queremos servir o nosso trabalho, nós queremos servir a você com o nosso trabalho. Nós não queremos ser, Jesus, nós não queremos que o nosso trabalho seja o nosso Senhor, nós queremos entregar ao Senhor o nosso trabalho. Mas nós sabemos que isso só é possível por causa do poder libertador do Evangelho. Nós sabemos que isso só é possível quando nós descobrimos quem somos no Evangelho. Muito obrigado, Jesus, porque nós somos filhos e filhas do Pai Celestial por meio da sua cruz. Obrigado, Espírito da adoção, obrigado, Espírito Santo da aliança, que já foi derramado, já vive em nós e já está em nós. Obrigado. Faz, Jesus, com que a nossa confiança em Jesus Cristo possa transformar profundamente todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso trabalho. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E amém.